Senhor Jesus. Hoje eu vou falar aqui, se você quer entregar a sua vida para Jesus, não perca mais tempo, que Ele vai entrar na sua vida e vai dar transformação. Ele fez isso na minha. Eu não tinha entendimento da palavra, eu não conseguia orar, eu só queria saber dos meus prazeres e das coisas que satisfaziam a mim mesmo. Mas até que um dia, eu buscando a palavra, pedi a Deus que me desse dons do Espírito Santo, e até que uma noite eu estava na igreja e aquela noite eu recebi o Espírito Santo de Deus. Aquela noite eu fiquei envergonhado ali perante, parecia que Deus estava ali naquele momento e eu não era digno de estar ali. Então me deu um nó na garganta e eu queria chorar muito. Chorei e a partir daquele dia minha vida foi transformada, porque eu deixei de fazer coisas que eu fazia antes, que era errado. Parei de beber cerveja, parei com algumas outras práticas que eu fazia, que era pecado, e comecei a ler a Bíblia. Foi aberto meu entendimento para a Bíblia, porque daí eu comecei a entender a palavra de Deus. E hoje, todo dia eu tenho que se alimentar dessa palavra, que ela virou luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés. E tem que ser assim com todos. Se você quer se tornar filho de Deus, não perca mais tempo, é só entregando a vida para Jesus. É Ele que traz a transformação, é Ele que vai te batizar com o fogo, o Espírito Santo de Deus. E todos têm que ser batizados. A palavra de Deus diz que o homem, para entrar no reino de Deus, ele tem que nascer da água e do Espírito. Então, peça ao Senhor Jesus que lhe batize com fogo. João Batista batizava com água, e João disse: no meio de vós tem alguém mais poderoso que eu. Esse os batizará com fogo, que é o Espírito Santo, e é Jesus. Ele que batiza com fogo, é Ele que dá esse poder quando a gente começa a anunciar o Evangelho, quando a gente começa a entender a palavra, quando a gente começa a falar do amor de Jesus. É Ele que fez isso na nossa vida. Então peça a Ele que faça na sua também. Então olha aqui, se você não conhece o plano de salvação, eu vou apresentar um pouco. Lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui diz, todos pecaram e longe de Deus está por causa do pecado. No 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Olha isso, nós somos salvos pela graça, pela morte de Jesus Cristo na cruz. Quando nós cremos nisso, entregamos a nossa vida para Ele, nós passamos a ser filho de Deus, porque aí nós se aproxima de Deus. Antes nós éramos distantes de Deus por causa dos pecados, as coisas más que nós fazíamos, os pensamentos. Quando vem o Espírito Santo, habita em nós, nós deixa as vontades da carne para lá e começa a ter vontade do Espírito, que é louvar a Deus e conhecê-lo, conhecer a palavra. E Jesus Cristo toma conta da nossa vida. Olha lá em Romanos 6, 23. O que diz ali? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aleluia. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. Então, quando nós recebemos esse poder do Espírito Santo de Deus, nós fomos mortos com Cristo. Nosso corpo mais não serve ao pecado. Então, creia que Jesus possa te batizar com o Espírito Santo, para que você possa viver uma vida em obediência, viver se santificando diariamente para estar próximo de Deus e não sair mais da presença dele, que não há coisa melhor na vida, eu te garanto, porque eu já experimentei isso. Cada vez mais eu estou próximo de Deus, buscando a palavra e não quero sair da tua presença. Cada vez mais eu sinto a paz no meu coração, independente da situação que está acontecendo ao meu redor. Eu sei que a vida que Deus tem prometido, que é a eternidade, é muito mais do que esse plano aqui. Então a gente não se preocupa mais com o plano aqui dessa terra. Sabemos que os planos de Deus futuro é muito maior do que esses. Então é isso. Olha lá em Romanos 6, 23. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então olha isso. O pecado leva à morte, mas nós gratuitamente nós fomos salvos por Jesus. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho para que quem nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então creia em Jesus Cristo. É o único meio de salvação, é você crer em Jesus. Olha lá em Romanos 10, 14. Como, pois, invocaram aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, senão há quem pregue? Então, eu estou pregando por quê? Porque tem gente que não crê. Não crê por quê? Porque não ouviram. A gente tem que pregar a palavra para que as pessoas ouvem. Um dia pregaram para mim, eu ouvi e eu fui transformado. Então, se a gente se calar, falar, não, cada um tem sua fé, não precisa falar, precisa sim. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você já tem um entendimento da palavra, comece a pregar na sua casa para os seus amigos, as pessoas ao teu redor. Não se cale. A fé vem no ouvir, salva pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que salvar aquele que está caminhando para a morte. O fruto da morte é o pecado. Aquele que está no pecado, a gente tem que tentar salvar ele. E a palavra de Deus diz que quem sabe fazer o bem não faz peca. Então, se nós se calar e não falar desse amor grande de Jesus, dessa transformação que ele dá na nossa vida, nós estamos pecando por não falar. Então, creia que Jesus possa fazer isso. Ele fez na minha e tem muitos outros testemunhos que a gente vê aí. A transformação que Jesus dá, e você está aí ainda esperando um sinal, você está aí esperando o dia ou a hora é agora, não há mais tempo. Tantas coisas já estão acontecendo, as profecias se cumprindo, e muitos aí preocupados com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, ou o dinheiro que vai ganhar. Nada daqui vai ser levado. Nós temos que crer em Jesus Cristo e deixar Ele agir em nossa vida. E o resto nos será acrescentado. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Deus sabe a necessidade de cada um. Então creia no Filho de Deus, Jesus Cristo, e peça a Ele que venha entrar na sua casa, na sua vida, te dar a transformação e batizá-lo com o Espírito Santo, para que você seja transformado. Em nome de Jesus, amém.